assunto de extrema relevância que trata da Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos, como sindicato, um convênio com o escritório Nelson Williams. A minha direita, que é a sua esquerda, está o doutor André Menescal, que é sócio-diretor do escritório Nelson Williams em São Luís, e também abaixo, né, deveria estar acima, né, doutora Maria? A doutora Maria Rosten, que vai ser a nossa ilustre palestrante desse tema de tão relevância. Quando fizemos os primeiros contatos, eu conversei com o doutor André, no sentido de que essa webinar fosse direcionada especificamente às escolas. Evidentemente que é a mesma lei para todas as empresas, mas nós temos o hábito, doutor André e doutora Maria Rosten, de todas as vezes que surge algum instrumento normativo, para despertar até o maior interesse dos nossos dirigentes das escolas particulares, nós pedimos que seja direcionado até onde esses instrumentos impactam nas escolas particulares. Evidentemente que a doutora Rosten sabe, a doutora Maria Rosten deve conduzir de uma forma que tão bem ela sabe apresentar pelo seu conhecimento no assunto. E doutora Maria Rosten Perongini é a rede de privacidade e proteção de dados do escritório Nelson Williams Advogados Associados, é professora da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, é mestre em Propriedade Intelectual e Inovadora do INPI, especialista em privacidade e proteção de dados, membro da International Association of Privacy, profissional certificado em Privacy and Data Protection Essentials na LGPD. E também membro da Comissão de Advogados da OAB do Rio de Janeiro. Portanto, é a pessoa mais credenciada que nós poderíamos contar nesse momento para ministrar essa palestra tão importante e que, ao nosso ver, devido a essa pandemia e devido aos vários problemas que as escolas particulares estão enfrentando no Brasil inteiro, talvez não tenha ainda despertado a relevância dessa nova lei, que já entrou em vigor, e por isso nós conversamos com o Dr. Luiz André que preparasse essa palestra para que todos nós, dirigentes das escolas particulares do nosso estado, das escolas filiadas e as não filiadas que vão ter acesso a essa palestra, começassem a pensar e elaborar o seu planejamento no sentido de que as escolas estejam devidamente preparadas para cumprir essa legislação. É uma lei muito extensa e é possível que seja uma das mais avançadas do mundo, devido ao volume de artigos e obrigações que terão que ser cumpridas por todas as escolas, por todas as empresas privadas, por todos os organismos, por todas as entidades em nosso país. Eu gostaria de até agradecer ao doutor Luiz André por ter atendido o nosso pleito, a doutora Maria Rosten, que se disponibilizou a nos dar essa atenção especial.
Então, eu passo a palavra aí ao doutor Luiz André, que vai falar também sobre esse tema tão importante para nós. A palavra é sua, doutor André. Professor Paulino, obrigado pelo convite, pela abertura. É uma satisfação estar de novo aqui com o Cinep do Maranhão, falando sobre temas aí que são relevantes para as escolas e instituições de ensino filiadas. Sem dúvida alguma, esse tema de hoje é talvez dos temas mais em alta sobre os quais a gente poderia tratar. E eu acho que a gente deve, antes de mais nada, agradecer aqui o seu convite, a oportunidade, agradecer a nossa querida sócia Maria, que está lá no Rio e é uma fera em proteção de dados, entende tudo, e eu tenho certeza que vai poder ajudar com muito conteúdo em relação a isso. Eu hoje pela manhã, uma das primeiras coisas que eu faço de manhã é abrir o Valor Econômico, e hoje, aliás, eu acho que quase todo dia, né, Maria? Quase todo dia na capa do Valor Econômico tem alguma coisa sobre LGPD. O assunto está tão em alta que quase todo dia sai uma notícia nova abordando alguma consequência da lei, alguma coisa que está acontecendo. E hoje a notícia foi muito curiosa e acho que super pertinente para o dia em que a gente está fazendo esse webinar, porque é uma notícia que fala sobre como no Brasil as empresas vão acabar sendo pressionadas a se regularizar para a proteção de dados por força do judiciário. Como a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, ainda não terá aí nem validade nem sanções por algum tempo, por alguns meses, algumas empresas ainda acreditam que isso seria um sinalizador de que não é necessário se regularizar. E tem cada vez mais saindo notícias nos meios de comunicação principais, Valor Econômico, no Globo, falando sobre o que tem ocorrido já desde a entrada em vigor da lei, que já vai fazer aí seus 15 dias, até agora, em termos de judicialização dos direitos desses titulares dos dados pessoais, em termos de forçar a adequação de grandes empresas, companhias, bancos a se adequar à legislação. Então, é isso, queria lhe agradecer a Maria e, sem mais delongas, dar a palavra aqui à nossa sócia para que faça lá a explanação e deixar o convite para todos os que estão nos assistindo. A gente agora está com 25 pessoas nos assistindo aqui no Zoom e mais 16 pessoas no YouTube. Estamos com 40 pessoas participando dessa apresentação. Deixar desde já o convite e a instigação para que todos os colegas pedagogos, diretores de instituições, colegas advogados, profissionais da área de TI e tecnologia que estão nos assistindo, que usem também o espaço para tirar dúvidas práticas, porque esse também é o objetivo. Então, lá no final, deixar aqui suas dúvidas, manda aqui no chat do Zoom ou do YouTube, e eu vou aqui fazer esse papel de ir vendo aqui o que vocês forem mandando de perguntas e jogando aqui para a Maria, para a gente ser o mais didático possível. É isso. Obrigado, e Maria, a bola está contigo. Valeu, André. Professor Paulino, boa noite a todos que estão nos assistindo. Aquela clássica pergunta de pandemia, vocês estão me ouvindo bem? Bom, agradeço muito o convite do Cinep, em particular o professor Paulino, também a meu caro amigo, colega, doutor André, que está fazendo um excelente trabalho. E aqui eu vou rapidinho tentar compartilhar aqui com vocês uma apresentação super rápida que a gente preparou, só para realmente amparar os principais tópicos que a gente vai tratar. Vocês estão vendo já a tela? Sim, sim. Eu vou tentar botar aqui em tela cheia. Eu não sei se eu vou perder a janelinha do Zoom, mas vamos lá. Cadê a tela cheia? Não, tá aqui, ficou. Bom, então, boa noite novamente a todos. Hoje tive a honra, né, de ser convidada aqui pelo Dr. André, professor Paulino, para falar um pouquinho com vocês sobre os impactos da LGPD no setor educacional, escolas e demais instituições de ensino. Então, eu gostaria,
Antes de adentrar no assunto de forma mais sólida, dá um contexto, né, do que a gente está falando aqui. A LGPD não é uma lei que nasceu do nada, né, apareceu aí no nosso ordenamento, como o doutor André já falou, tem uns 15 dias. Mas, na verdade, ela se engloba a proteção de dados pessoais dentro de um conceito de privacidade que é muito mais amplo do que isso. Então, quando a gente fala em privacidade, a gente não pode dar um conceito único do que ela é. Então, a gente tem a privacidade no âmbito corporal, de proteção do próprio corpo, tem a privacidade no âmbito informacional, ou seja, da não violação de correspondências, por exemplo, no âmbito geográfico, ou seja, a proteção dos nossos lares, né, a invasão não autorizada. Então, existem diversos âmbitos da privacidade e diversas formas de você interpretar isso. Então, o primeiro conceito de privacidade vem lá de 1850, a gente está falando de um conceito bastante antigo, que era o conceito de ser deixado sozinho. Então, de lá para cá, esse conceito evoluiu, a gente passou também pelo conceito da autodeterminação informativa, ou seja, cada um de nós ter o controle dos seus próprios dados. E isso com a revolução, né, da informática, internet 4.0 que nós temos, toda essa inovação tecnológica passou a apresentar problemas que não se tinham antes. Ou seja, o compartilhamento massivo de dados pessoais através do Big Data, redes sociais. Hoje a gente usa dados para tudo, desde o momento que a gente nasce, durante o trabalho, na nossa vida pessoal. Então, tudo isso acabou levando à evolução das leis de proteção de dados pessoais. Isso toma uma dimensão mais relevante, porque a gente está falando aqui de CPF de farmácia, também, mas o que a gente está tratando também? Até da próprios fundamentos da democracia. Quando a gente observa casos como o do Edward Snowden, que mostra a extrema vigilância dos governos sobre os seus cidadãos, quando a gente vê casos como o do Cambridge Analytica e o Facebook, onde dados pessoais de usuários desse site foram utilizados para manipular propaganda eleitoral, ou seja, até que ponto isso influenciou o resultado de pleitos eleitorais, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra do Brexit. Então, toda essa evolução tecnológica, juntada com a transferência internacional de dados, que a gente precisa considerar isso no ambiente globalizado em que a gente vive. Isso tudo culminou em 2018 com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, que a gente chama aqui como GDPR. Por que o GDPR é importante? Porque ele basicamente mudou a forma em que os estados regulam o tratamento de dados pessoais. O GDPR vem como consequência, como revisão de uma lei anterior no âmbito da União Europeia, mas estabeleceu novos direitos, estabeleceu novos princípios, estabeleceu a extraterritorialidade que não existia antes, porque o regulamento anterior justamente não estava inserido, era de 95, não estava inserido nessa nova realidade tecnológica que a gente vive. Então, com a entrada em vigor do GDPR, o Brasil também passou a correr atrás dessa regulação mais específica de dados pessoais. Mas foi por acaso isso? Lógico que não. Então, a gente tem aí fatores tanto de cunho econômico, por exemplo, com o GDPR, não poderia mais haver o trânsito de dados pessoais com países que não tivessem um nível de proteção adequado, ou seja, que não tivessem uma lei específica tratando do assunto. Também, na época, o Brasil tinha a pretensão, né, de entrar na OCDE, que também exige um nível de proteção adequado, e a partir daí, em 2018, começou-se a discutir a LGPD de forma mais consistente.
Antes da LGPD, o que nós tínhamos aqui no Brasil era uma série de leis esparsas, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, regulamentos setoriais, enfim, que tratavam de forma transversal a questão da proteção de dados, mas sempre, né, restrita ali ao âmbito de sua aplicação, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor tratava ali alguns direitos do titular de dados, mas sempre restrito ao âmbito da relação de consumo. O Marco Civil da Internet é a mesma coisa, mas dentro das relações digitais. Então, a LGPD vem para unificar essa legislação, vem para harmonizar essas regras referentes ao tratamento de dados pessoais. E aí eu destaco só algumas características dela. Por exemplo, ela é uma lei transversal, ela é intersetorial, ela vai cortar todos os setores de serviços, de indústria, o poder público, enfim, não há setores de estimação. Desde a empresa que trata com coleta de dados de usuários para fins de marketing, até empresas de tecnologia, inclusive escolas e escritórios de advocacia. Nós mesmos, né, André, a gente está se adequando aí a essa nova realidade também. Outra característica da LGPD é que ela é fundamentada em alguns aspectos supra-ideais, ou seja, a gente está falando aqui de direitos humanos, a gente está falando de garantias constitucionais, a gente está falando de preservação da empresa, da inovação tecnológica. Então, não é uma lei que vem para impedir a tecnologia, mas é uma lei que vem para garantir direitos a todos nós que somos titulares de dados. E, por fim, é uma norma principiológica, ou seja, ela se ampara sobre princípios que vão guiar a interpretação da lei. Então, costumo dizer sempre, se alguém for procurar a LGPD e tentar encontrar ali o passo a passo do que tem que fazer para se adequar, não vai encontrar. Então, isso tem uma explicação muito lógica. A inovação tecnológica anda muito mais rápido que o direito. Então, a lei não poderia entrar em detalhes técnicos do que é ser feito, sob o risco de ela se tornar rapidamente obsoleta. Então, ela coloca esses princípios que vão orientar a aplicação e a interpretação da lei, e são eles que todos os envolvidos no tratamento devem ter em consideração. A gente está falando do princípio da transparência, a gente está falando do princípio da finalidade, que é o que para cada tratamento você tem uma finalidade específica. Está falando do princípio da prestação de contas, ou seja, uma lei que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Todos os passos que você toma de adequação, você precisa formalizar para fins de prestação de contas, de responsabilização. Então, tem 10 princípios que a lei nos traz, são eles que vão amparar a interpretação desses tratamentos que a gente vai ver agora. Então, aqui, o que é a LGPD exatamente? Então, é isso, é uma legislação que vem para unificar, para regular a matéria de proteção de dados pessoais de forma específica no nosso ordenamento. Ela vai se aplicar a qualquer operação de tratamento realizada no território nacional, quando haja oferta de bens ou serviços, ou quando o titular estiver no território nacional ou a coleta estiver no território nacional. Então, daí a gente já tira que 99% das empresas e organizações, com ou sem fins lucrativos, porque também não se coloca essa distinção, estão aí sob a égide dessa lei. Agora, obviamente, a lei traz as suas exceções, ou seja, o tratamento feito por pessoa física para fins particulares, não econômicos. Então, não se aplica a lei. Para fins jornalísticos, artísticos, científicos, também não. Então, as exceções são poucas e, no caso aqui, especificamente das escolas, instituições de ensino, não há dúvida de que a lei se aplica.
Outro conceito importante da gente ter quando fala em LGPD é que ela trata de dados pessoais. Ela não trata de quaisquer dados, mas especificamente aqueles dados que se relacionam à pessoa natural identificada ou identificável. Ou seja, ela não traz a LGPD uma lista do que são esses dados pessoais. Ela não vai falar para você, é o nome, é o CPF, é o endereço, para nada disso. Ela vai deixar esse conceito amplo, e isso foi proposital, para abarcar qualquer dado que sozinho, que isoladamente ou em conjunto com outros, possa vir a identificar uma pessoa natural. E aí a gente não está falando também de dados corporativos, nós não estamos falando também de dados de pessoas falecidas, que tem um outro tratamento legal lá pelo Código Civil. Então, aqui a gente está falando da pessoa natural, ou seja, das pessoas vivas, físicas, né, que podem ser identificadas. E uma categoria especial de dado sensível que a lei coloca é porque são dados que, pela sua natureza, podem levar à discriminação dessa pessoa ou podem vir a identificá-la de forma inequívoca. Então, dados sobre raça, etnia, religião, opinião política, filiação a sindicato, dados sobre saúde, sobre a vida sexual, são dados que, se mal utilizados, podem levar a uma discriminação contra seu titular. E outros, como dado genético ou biométrico, que tem o condão de identificar aquela pessoa sem sombra de dúvidas. Então, devido a essas características, se trata esses dados como dados sensíveis e eles merecem uma atenção especial do legislador. Então, só para desfazer geralmente tem um engano, a pessoa fala, não é conta bancária, é dado sensível. Não, para os olhos da lei, não. Podem ser dados pessoais, mas não dados sensíveis, que são apenas esses que a lei traz. E aí eu falo muito de tratamento, mas o que é tratamento, Maria? Mas tratamento é tudo. É tudo que se faz no ciclo de vida dessa informação. Desde o momento que você coleta a informação, você usa, você processa, você transfere, você arquiva, até o momento em que você exclui essa informação de forma segura, né? Outra novidade aqui para nós, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando não é inédito no mundo jurídico, foi muito inspirado no GDPR, tudo isso aqui que a gente está falando, a escolha do legislador por colocar bases legais para o tratamento. Então, o que são as bases legais para o tratamento? Tudo que você faz com dado, então, o que a gente falou, desde a coleta até a exclusão desse dado, tem que ter uma base fundada na lei. E essa base se justifica para a finalidade que você vai fazer desses dados. Qual o objetivo desse tratamento? Então, a lei, para os dados pessoais, especifica 10 bases legais. E aqui eu queria até desfazer o primeiro grande mal-entendido que se coloca desde as primeiras discussões da LGPD. Consentimento é uma das bases legais que a gente tem. Não é a única, não é a mais importante e muito menos aquela que a gente recomenda. Por quê? Porque o consentimento pode ser revogado a qualquer tempo pelo titular. Então, se você está usando aquele dado pessoal para, por exemplo, cumprir um contrato, você vai alocar isso na base legal de execução de contrato. Se você está fazendo isso para atender uma determinação legal, você aloca lá na base da obrigação legal regulatória. Então, a gente tem aí 10 opções de bases legais e é o trabalho de cada um desses controladores, de quem faz o tratamento, alocar de forma correta essas bases legais, sob pena de ser considerado um tratamento irregular. Ou seja, se o tratamento que se está realizando não se encaixa em nenhuma dessas bases legais, esse tratamento não deveria ocorrer. Então, nós temos aí o consentimento, cumprimento de obrigação legal regulatória, pela administração pública para a execução de políticas públicas, para fins de pesquisa por órgãos de pesquisa, para execução de contrato ou negociações preliminares,
para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para proteção da vida, para tutela da saúde, para cumprir interesses legítimos do controlador ou de terceiro e, por fim, proteção ao crédito. No caso dos dados sensíveis, como a gente falou, eles mereceram uma atenção especial e as bases legais são ainda menos. Então, tem uma restrição também maior em relação ao uso de dados sensíveis. E, por fim, eu estou falando sempre aqui de controlador. Mas quem é o controlador? O controlador é aquela pessoa que tem o poder decisional sobre os dados. É ela que vai decidir que dado ela vai coletar, por que motivo, o que ela vai fazer com aquele dado, se ela vai transferir para alguém, por quanto tempo ela vai reter esses dados. Então, é cada organização que vai fazer isso em relação, ou seja, aos seus clientes, aos seus funcionários, enfim, dependendo aí do ramo de negócio. E o operador que vai processar esses dados em nome do controlador. E aí, o operador, a gente está falando sempre o quê? De um ente externo ao controlador. A gente está falando de um contratado, um terceirizado, um quarteirizado, que vai fazer esse tratamento em nome do controlador. Um exemplo clássico que a gente dá é o da empresa de contabilidade que vai fazer o processamento da folha de pagamento de uma outra empresa. Então, no caso, a gente pode ter uma escola que vai passar a sua folha de pagamento para ser executada por uma firma especializada. A gente tem um provedor de e-mail, a gente tem um provedor de nuvem. São sempre entidades, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, que vai fazer esse processamento em nome do controlador. E aí, aqui já um pouquinho mais, sendo mais específica em relação às instituições de ensino, quais são as dificuldades, os desafios que a gente enxerga nessa área? Primeira coisa, conscientização. Então, aqui a gente está falando de uma legislação que não vai só mudar o paradigma da forma que a gente trata os dados pessoais. A gente está falando de colaboradores, de funcionários, de parceiros que vão lidar com esses dados pessoais e que precisam ser treinados. Não é nem só uma questão de conscientização sobre a importância da lei, mas efetivamente um treinamento prático de como manipular esses dados no dia a dia. Então, uma das obrigações que a lei coloca é a contratação, né, a nomeação de um encarregado de proteção de dados pessoais. Na forma que a lei está hoje, todos os controladores precisam nomear um encarregado. Depois que a ANPD, que é a autoridade regulatória, começar a funcionar efetivamente, pode até ser que venha se restringir isso, de dizer que algumas empresas, dependendo do volume de dados, dependendo do seu porte, não precisem nomear esse encarregado. Mas até lá, até vir essa regulação, todo controlador deve nomear o encarregado e vai ser ele aquela peça de intermediação entre o controlador, o titular e a autoridade fiscalizatória, que é a ANPD. Então, é importante manter um encarregado que seja bem informado, bem treinado, mas é também importante treinar aqueles que vão lidar com os dados pessoais no dia a dia das escolas. Então, a gente está falando de uma secretaria, a gente está falando de um departamento médico, todos aqueles ambientes que, de uma forma ou de outra, vão lidar com dados pessoais dos alunos e, por causa disso, tem que ter um conhecimento sobre o que é a lei. Outro desafio que se coloca aí é em relação à complexidade na gestão desses dados. Então, as escolas lidam com grandes quantidades de dados, lidam com dados de crianças e adolescentes que têm uma disciplina especial na lei.
Então, esse tratamento que se dá no âmbito das escolas pode se dar de diversas formas. É o que eu falei, desde o tratamento que se dá para o cumprimento do contrato lá junto à secretaria, à tesouraria. A gente está falando também da enfermeira que vai pegar informações médicas dos alunos, está falando do professor que vai pegar a visão geral das notas, os resultados de teste. Então, a gente está falando de conhecer os próprios processos dentro das escolas, para a partir daí começar a entender a forma que se dá esse tratamento. E quando a gente fala de dados pessoais, a gente já disse, é um direito fundamental, é uma questão de proteger os dados, não de esconder nada dos outros, só que a gente se dá conta disso que é no momento em que acontece um incidente. Esse incidente pode ser um vazamento, pode ser uma violação, pode ser uma invasão por terceiros, pode ser uma publicização indevida. Então, há diversas formas em que pode ocorrer um incidente com dados pessoais e sempre, né, a gente é isso, vive numa realidade de dados. Então, há essa preocupação de dados de escola, que são dados confidenciais, né? A gente está falando aí de dados de crianças e adolescentes, e que pode se tornar valioso se sai dessa esfera de controle, né? Tanto das escolas quanto dos próprios titulares. Então, a proteção de dados ela vai passar a fazer parte do dia a dia, da rotina operacional, não só das escolas, mas de qualquer organização. A LGPD é uma lei voltada ao risco. Então, a gente não pode dizer nunca que eu estou 100% adequado à LGPD, porque é uma lei de compliance. A gente está falando de minimizar os riscos a que se está exposto. Ninguém nunca pode chegar e dizer que está 100% imune a uma invasão de hacker, por exemplo. Então, o que a gente faz num processo de adequação LGPD é sempre identificar os maiores riscos e tentar reduzir isso. Então, você tem um risco contra uma invasão de um hacker, por exemplo, você instala um antivírus. Se você tem o risco de um acesso indevido num armário de tesouraria, você vai o quê? Bota no armário e passa uma chave. Então, sempre envolve tanto a adequação legal quanto questões aí de segurança de informação, são questões mais técnicas e que existem padrões de boas práticas, até de certificação como a ISO, como o NIST, enfim, uma série de standards de indústria que podem ajudar nisso. Então, sempre é importante ter esse protocolo detalhado, né, do tratamento, para garantir que cada vez mais os dados não vão estar sujeitos a uma violação de segurança, seja causada por erro humano, que, entre parênteses, é a maior causa de incidentes com dados pessoais, daí, repito, reitero a questão da importância do treinamento, mas também por ameaças externas. E aí, já também abordando um ponto da questão da fiscalização dessa lei, a LGPD determina que a fiscalização fica a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente chama de ANPD. A ANPD já existe no papel, mas ainda não está em funcionamento. Então, em relação às multas previstas na LGPD, que são multas pesadas, tá? Não apenas as multas, tem uma série de sanções especificadas na lei, que vão desde a advertência até o bloqueio e suspensão do uso dos dados. Essas sanções só poderão ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem, e isso se a gente tiver a ANPD já funcionando até lá, esperamos que sim. Mas muito se fala das multas, porque a multa é pesada, de 2% do faturamento global até 50 milhões de reais por infração. E é importante a gente frisar aqui que muitas vezes não é nem esse caráter pecuniário da sanção que mais nos preocupa. Porque se, por exemplo, a gente está falando de uma escola que sofre uma sanção de bloqueio do uso dos dados pessoais, essa escola fecha. Como é que você vai rodar uma escola sem poder utilizar os dados dos alunos?
Então, existe também essa gradação aí de pena que vai além apenas do valor pecuniário das multas, mas é para alcançar o próprio coração do negócio em determinados casos. E aí fala, mas Maria, mas então eu só tenho que me preocupar com essa lei a partir de agosto do ano que vem, até lá não tem a NPD, não tem sanção administrativa, não tem nada. Aí eu falo, bom, calma, porque a lei já está em vigor. Então, os titulares, a partir desse momento, já podem começar a fazer exercício dos seus direitos, já podem requisitar às empresas o exercício dos seus direitos. A gente está falando de questões também relacionadas à cadeia de fornecimento, ou seja, das relações com contratados, com parceiros, com entes externos com quem as instituições se relacionam e que podem exigir essa adequação sob pena de serem solidariamente responsáveis em caso de alguma violação. A gente está falando de um controle por parte do Ministério Público, que já de muito tempo já vem querendo, né, atuar nessa área com mais força, agora com a LGPD já tem a fundamentação legal para isso. A gente está falando de atuação de órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, como a Senacom, que também tem uma forte atuação nessa área. A gente está falando também, como já foi citado aí no início, da judicialização dessas questões relacionadas à proteção de dados pessoais, ou seja, a própria lei garante ao titular o direito de procurar o judiciário em caso de infração de seus direitos. E, por fim, em última análise, a gente vai ter também as sanções administrativas por parte da NPD. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de cases relacionados a falhas e incidentes envolvendo instituições de ensino. Então, aí um exemplo de ação de hackers foi universidades privadas são alvos de ataque hacker em São Paulo. A Inhembi e Morumbi, 9 de julho, reportaram ter sido vítimas de ataques maliciosos nos últimos dias. Então, é isso, a gente sempre, né, visando minimizar esse risco, coloca barreiras, medidas de segurança, mas o hacker, né, sempre está mais à frente do que essas medidas de proteção, na medida, né, que as coisas evoluem também. Outro caso, falha em sistema de franquia de escolas, expõe dados de alunos, funcionários e franqueados. Então, aí um caso de erro humano que aconteceu e que, na verdade, a maior parte dos incidentes que a gente vê envolvendo erro humano. A POESP denuncia vazamento de dados de professores. Então, lista com o nome de quem não acessou o aplicativo para as aulas e inclui profissionais afastados por licença. Então, a gente está falando aí não apenas, né, de dados pessoais, mas dados pessoais sensíveis. E também serve para ilustrar como essa lei, em relação às instituições de ensino, vão se aplicar tanto aos alunos quanto aos colaboradores. Então, a gente não está falando, né, apenas de dados de criança e adolescente, mas também uma preocupação com os funcionários das escolas. E, por fim, aqui uma matéria da Inglaterra sobre uma violação de dados por cyberataque que levou ao início, né, de ações judiciais contra essa universidade. Então, está aí um exemplo também que não é apenas a NPD que vai agir nesses casos. Então, existe essa franca preocupação da judicialização em massa de questões relacionadas à proteção de dados pessoais. E aí, aqui eu queria já abordar só muito rapidamente, tá, pessoal? Deixa eu ver a hora aqui. Ó, já são quase 15 para as 7, abordar um pouquinho do nosso programa de adequação à LGPD. Nós aqui no Nelson Williams, a gente trabalha sobre um tripé, que é o compliance legal,
ou seja, essa nossa expertise, nós somos um escritório de advocacia com mais de 20 anos de atuação e temos, né, uma franca experiência no compliance legal, regulatório. Em relação ao treinamento de colaboradores, de parceiros, de contratados, que devam se adequar a essa lei junto com as organizações. E sendo um escritório de advogados, a gente obviamente tem problemas com tecnologia, com coisas mais analíticas de tecnologia da informação. Então, nós, nesse ponto de vista, trouxemos, né, para dentro da nossa consultoria jurídica a visão de técnicos especializados em TI e em segurança de informação para nos ajudar a ter essa visão global da segurança de informação dentro do nosso programa jurídico. E aí a gente divide essa adequação em 4 fases. E é interessante eu já falar desde logo que a adequação LGPD é um programa que se começa, se tem data para começar, mas não tem data para se acabar. Por quê? É o que a gente falou no começo, isso vai entrar na rotina operacional das organizações. Então, não é pegar um projeto, executar esse projeto, guardar nessa gaveta e esquecer ele lá. O projeto, um programa de privacidade vai merecer sempre uma manutenção constante, uma melhoria constante para, primeiro, se adequar aos novos fluxos, às novas tecnologias, mas também para se manter sempre atualizado em relação à legislação e a melhoria, né, a mitigação desses riscos envolvidos no tratamento. Então, aqui a gente não costuma fazer propostas padrão, mas a gente, dentro de uma metodologia básica, inspirada aí nas melhores práticas, a gente consegue dividir esse programa em 4 fases. A primeira fase, planejamento. Então, sem ele, nada acontece depois. É onde a gente vai entender a realidade das organizações, vai avaliar quais são as pessoas, os responsáveis, os titulares envolvidos nesse programa. Para, em seguida, né, feito o escopo do programa, passar o mapeamento e diagnóstico. Mapeamento nada mais é de que, como o nome já diz, mapear os processos dentro das organizações, ou seja, entender setor a setor, gestor a gestor, como o dado entra naquele processo, que caminho ele faz e por quanto tempo ele é retido até chegar à sua exclusão. Então, a gente faz esse mapeamento, tanto visual, para ajudar a compreender os fluxos, como eles funcionam, quanto formaliza isso num relatório de operações de tratamento, que é, inclusive, uma das exigências da lei. Então, com isso em mãos, a gente consegue entender os processos da empresa, para, a partir daí, tirar essa foto polaroide da realidade das organizações e bater isso com as exigências da lei. É o que a gente chama de gap analysis, ou análise de lacuna. A gente vai pegar a realidade, vai casar com as exigências da lei para enxergar ali aonde estão as deficiências, onde estão as lacunas, o que precisa ser feito, aqui vai ser dado prioridade, enfim, esse é o que a gente chama do diagnóstico da LGPD. É a partir daí que se traça o plano de ação para a continuidade do programa. Então, quando chega ao final da fase 1, a gente já sabe, já conhece os processos, já tem eles mapeados, já sabe quais são as principais lacunas e já fez essa análise de risco versus a prioridade na abordagem desses riscos. A partir daí, diante desse plano de ação, começa-se, né, a implementação propriamente dita dos controles. Então, a gente está falando de estabelecimento de políticas, pode ser uma política de privacidade, pode ser uma política de uso de dispositivos de forma remota, agora na pandemia, todo mundo levando o computador para casa, usando o celular para tudo, políticas de segurança de informação, enfim, todo esse cenário do que é necessário, tanto em estabelecimento de políticas, procedimentos, revisão de contratos, tudo aquilo que é necessário
para adequar a empresa a esses novos controles e poder prestar contas do que está sendo feito. Mesma coisa com os controles, ou seja, dentro desses riscos que foram verificados, o que deve ser implantado para minimizar esses riscos. E, por último, a garantia do programa, ou seja, você se assegurar de que ele é, de fato, um programa efetivo. A gente está falando aqui de rodar auditorias, sempre estar atualizando esse programa. Então, aqui, só para dar um exemplo de uma das partes da primeira fase, né, que a gente está falando de inventário e mapeamento. Então, nessa fase, o que a gente vai fazer? Vai localizar os principais processos que utilizam dados pessoais, vai entender as fontes desses dados, quais as categorias de dados, se a gente está falando de dados pessoais, está falando de dados sensíveis, qual o objetivo desse tratamento, ou seja, a finalidade, quem são os destinatários dentro das organizações, quem é que recebe esses dados, quem é que trata esses dados. Se a gente vai identificar essa organização como uma controladora ou operadora de dados, porque as responsabilidades são muito diferentes. Obviamente, o controlador vai ter um set de responsabilidades muito maior. Perdão. Quais são os mecanismos de transferência para terceiros, se isso tem controle na via do contrato, se estão bem relacionadas às obrigações de cada parte ali. Por quanto tempo se vai reter esses dados? Hoje em dia é tão comum, né, a gente ver uma política de reter tudo. Então, você nunca dispensa um dado, você vai armazenando aquilo, né, ad eternum, e hoje não é mais assim, né? Então, a gente tem o princípio da necessidade que coloca essa urgência de se definir por quanto tempo se vai guardar esses dados. E aí, como eu estou falando aqui, é tudo muito sobre o risco, sobre o apetite de risco que cada uma das organizações vai ter para assumir esses riscos durante o tratamento. Então, seguindo essa lógica, a nossa primeira função é identificar esses riscos, ou seja, a gente está arrumando a casa, vai ver ali o que é mais problemático, avaliar esses riscos, tratá-los da forma adequada, seja através do estabelecimento de políticas, a revisão de contratos, o estabelecimento de controles técnicos e, por fim, monitorar e documentar tudo isso para prestação de contas. Então, é isso, pessoal. Realmente eu quis ser bastante breve aqui, deixar mais espaço para as pessoas tirarem as dúvidas. Meu e-mail está disponível para quem precisar, quem quiser entrar em contato, pedir esclarecimentos. Nós estamos mais do que à disposição aí. Tá bom? Obrigada. Pronto, professor, o senhor agora acho que está com o mudo aí tirado. Não, já ativei. Tem uma pergunta no chat, o André. Perfeito. Eu gostaria que você passasse aí para Maria, o Nelson nos perguntou aqui 3 coisas. Se o dado for alocado em uma base legal, por exemplo, para atender uma política pública, não há necessidade do consentimento titular dos dados? Essa é uma primeira pergunta. Perguntou também se no caso das escolas que tratam dados de menores, se precisa ter uma atenção redobrada, e se no caso de dados que precisam ser armazenados por mais tempo por conta de arquivo morto para emissão de documentos, ou seja, qual seria o tratamento a ser dado a esses dados. André, recapitula comigo aí. A primeira pergunta era... Se o dado for alocado em uma base legal, por exemplo, para atender uma política pública, não há necessidade do consentimento titular dos dados? Essa é a primeira. Isso. Então, para cada finalidade de dados, a gente precisa estabelecer uma única base legal. E a gente não está falando aqui nem de estabelecer uma base legal de backup. Tipo, se uma não deu certo, eu vou usar essa outra aqui. Não, é importante que os controladores, né, definam bem, de forma adequada, suas bases legais.
E aí, no exemplo que ele deu, é um exemplo até curioso, porque, por exemplo, a execução de políticas públicas, a gente está falando de um tratamento de dados pelo poder público. Então, vamos dizer que seja o caso. Então, se você está fazendo um tratamento, você, administração pública, está fazendo um tratamento para a execução de políticas públicas, está correto o entendimento, não precisa do consentimento do titular. Você vai usar o consentimento quando realmente você não tiver outra opção mais adequada para isso, sempre lembrando que justamente o consentimento pode ser revogado pelo titular a qualquer momento, sem nenhum custo. Segunda pergunta era sobre... Segunda, no caso das escolas que tratam dados de menores, no caso das escolas que tratam dados de menores, precisa ter uma atenção redobrada? Tem que ter uma atenção, porque assim, ainda no caso de crianças e adolescentes, são as mesmas bases legais, são os mesmos conceitos de dados pessoais, de tratamento. Ocorre que no caso das crianças e dos adolescentes, às vezes é necessário, sim, o consentimento dos pais ou responsáveis, tem que ter uma atenção especial em como se dá essa linguagem. A gente está falando aqui do princípio da transparência, da clareza. Então, se você vai se comunicar diretamente com a criança, diretamente com o adolescente, você tem que tomar esse cuidado para falar com eles numa linguagem que eles entendam. Então, não adianta querer passar para um adolescente um termo de consentimento de 50 páginas que um advogado fez usando o juridiquês, que nem a gente que é adulto entende às vezes. Então, eu diria que tem que ter uma atenção maior, mas, de forma geral, o tratamento de dados de crianças e adolescentes é o mesmo que se aplica aos demais, com algumas peculiaridades devido, né, à própria incapacidade desses titulares. E aí, por fim, o Nelson perguntou, e como é que fica no caso de dados que precisam ser armazenados por mais tempo, por conta do arquivo morto para emissão de documentos? Então, arquivo morto, eu não sei o que quer dizer isso, do ponto de vista da LGPD, porque para tudo tem que ter, né, uma especificação do prazo que você vai reter. E Se tem você inclusão e chamar, exclusão, né? se você chama tudo aí que você guarda de arquivo morto para o resto da vida. Então, assim, existem algumas situações em que a própria lei define o tempo de retenção dos documentos. Se a gente está falando de documentos ali, né, do RH, então, o documento de FGTS, a lei fala que você tem que guardar por 30 anos. Outros documentos você tem que guardar o resto da vida. Outros documentos, você não tem essa justificativa legal, ou seja, você tem que se pautar aí pelo bom senso, pela questão, ou avaliar, ainda no caso do setor educacional, se existem regulamentos, se existem leis específicas que obriguem a guarda de alguns documentos, como sei, histórico escolar, enfim. Mas, de forma geral, não é aceitável essa política de reter tudo para sempre. Então, você teria que, né, dentro daquele processo lá da fase 1 que a gente falou, de mapeamento, de entendimento dos fluxos, entender o porquê você está guardando aquele documento e estabelecer de forma clara um prazo de retenção. Perfeito. E eu acho que o Nelson estava se referindo aí principalmente, Maria, por exemplo, o aluno que aparece 15 anos depois pedindo certificado de conclusão, ou um documento, né? Como é que fica isso, né? Existe uma tradição de aquilo estar sempre disponível, né? Você poder ir lá pedir, vai dar um trabalho, vai se pedir um prazo, mas vai dar disponível. Então, com a LGPD em vigor e você tem que dar um prazo de validade para a retenção daqueles dados, acho que a dúvida é essa, né? Como é que você faz para... Aí, no caso, de se verificar se existe, né, alguma norma no setor educacional que trate disso, ou seja, eu vou guardar isso porque a lei ou um regulamento está me obrigando a guardar. Se não, de qualquer forma, ainda que se coloque, não vou guardar porque assim a pessoa pode o resto da vida vir aqui me pedir o histórico, o boletim dela lá da 4ª série, assim, é um tanto exagerado, eu diria, André.
Eu acho que sempre, assim, mesmo que seja um prazo extenso, botar isso de forma definida e sempre, né, formalizando isso no aviso de privacidade dos usuários, para que eles tenham essa informação também. Perfeito. Então, eu diria isso, verificar se existe alguma norma reguladora para justificar um prazo de retenção indeterminado. Em não sendo o caso, definir um prazo, nem que seja um prazo mais longo, né, para não deixar ninguém na mão, aí às vezes realmente precisa no documento desse, mas, em qualquer caso, formalizar isso dentro de uma política de privacidade para dar essa informação ao usuário. Perfeito, Maria. Inclusive, o Nelson mandou uma mensagem dizendo que era exatamente essa a dúvida em relação a esse tipo de emissão de documento. A Marina mandou uma pergunta de quem seria a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para ser o encarregado. Olha, a gente fala que o encarregado perfeito é tipo duende. É tão difícil você ver uma pessoa que leve todas as competências sozinha que quem acha é feliz. Mas, de forma geral, essa pessoa precisa ter um conhecimento da lei, ou seja, ter alguns skills jurídicos para interpretar e lidar com a legislação. É uma pessoa que deveria ter um conhecimento técnico em segurança de informação e uma pessoa que tenha capacidade interpessoal ali de se relacionar com todos os setores dentro de uma organização, seja para obter informações, seja para treinar esses colaboradores, essas pessoas que vão estar envolvidas no treinamento. Então, eu diria que essa é a figura do encarregado ideal. É aquele que tem conhecimento jurídico, conhecimento técnico em segurança de informação e soft skills ali para efetuar o treinamento e o relacionamento interpessoal com os demais setores da organização. Perfeito. Eu acho que realmente é um duende, viu? É muito difícil, cara. É um duende. Eu conheço alguns que geralmente foram da segurança de informação, depois foram fazer uma faculdade de Direito, mas, assim, são raros, né? Eu digo por mim, advogado, eu tentei programar um negócio uma vez, não saí do hello world ali, não tem como, o cérebro começa a fritar, não tem, é incompatível. É. A Emeline aqui mandou uma pergunta, nossa coordenadora da área trabalhista aqui da nossa filial do Ceará, ela perguntou o seguinte: tratando-se de dados de funcionários demitidos, né? Como proceder com tais dados, já que existe o prazo de 2 anos para a interposição da ação trabalhista. Após 2 anos, a empresa teria que descartar esses dados do empregado demitido? No âmbito trabalhista, essas questões costumam ser mais complexas, porque justamente você vai ter prazos de retenção previstos na lei, como eu citei no caso lá do FGTS, mas você também, né, como controlador, você pode querer se resguardar dessa prescrição dos direitos de ação. Então, é um motivo, né, justificado para se guardar, está previsto, né, a prescrição das ações trabalhistas na lei. Então, a empresa pode reter esses documentos até o prazo prescricional ou, né, se a pessoa realmente for ingressar no Poder Judiciário com essa finalidade, fazer o uso, o tratamento desses dados para exercício regular de direitos em um processo judicial. Mas, passado o prazo prescricional, você não tem nenhuma outra obrigação legal que te exija a guarda desses documentos. É o caso de excluí-los e dispensá-los. Então, essa análise vai depender sempre daquele mapeamento lá da fase 1, se você fez isso corretamente, se você alocou a base legal correta. Então, não me sinto à vontade, né, de dar
uma consultoria aqui e dizer faz isso, faz aquilo outro. Isso tem que ser analisado caso a caso, mas aí de forma muito genérica é viável a guarda desses documentos sim para fins de aguardar o decurso do prazo prescricional. Perfeito. O Daniel perguntou aqui uma questão interessante, Maria. Ele falou, no caso de cobrança de débitos por terceiros, quais os requisitos para cumprir a legislação? Ou seja, o pai pode requisitar que os seus, do pai de aluno aqui, ele pode requisitar que os seus dados não sejam enviados para uma cobrança externa. No caso de problemas com o manuseio desses dados por parte dessa cobrança externa, como é que a instituição pode ser impactada? Então, a escola mandou os dados dos pais para a cobrança e essa empresa de cobrança deu origem a um vazamento, não tratou os dados da maneira adequada. Como é que a instituição pode ser impactada por essa falha do terceirizado? Nesse caso aí, a gente está falando daquele clássico caso lá de operador de dados pessoais, ou seja, você está contratando uma empresa de cobrança para fazer o tratamento dos dados pessoais aí em teu nome, no caso aí no exercício da cobrança de débitos por parte dos responsáveis. Então, quando a gente fala na relação controlador e operador, a gente primeiro vai ter que estar falando de um contrato por escrito, estabelecendo de quem são as obrigações, porque a relação entre os dois implica uma relação de solidariedade. Então, no vazamento de dados pelo operador, se não houve o controle, né, dessa segurança por parte do controlador, é possível que esse controlador, ou seja, essa escola, venha responder na questão de cobrança vexatória, de coisas que são, né, aspectos da CDC. Mas aqui no nosso assunto de proteção de dados, em havendo um contrato por escrito entre a escola e o prestador de serviço de cobrança, especificando quais as obrigações de cada um, que cuidados devem ser adotados pelo operador, o controle efetivo dessas medidas por parte do controlador, tudo isso, né, vai impactar no momento da análise pela autoridade fiscalizadora. Perfeito. Eu acho que é isso. Bom, tem mais alguma pergunta aí no chat, André? No chat agora não, professor. Bom, eu teria uma pergunta para fazer. O seguinte, as empresas, as escolas, os gestores compartilham com seus colaboradores, professores, funcionários administrativos, o tratamento dessas informações. É legal que no processo de treinamento nós elaborarmos um termo para que todos os colaboradores assinem que foram treinados, que tomaram ciência das penalidades, dos riscos que a instituição corre, se por um descuido, por dolo ou não, essas informações foram vazadas. E obrigar o colaborador a assinar que foi treinado, tomou conhecimento e que vai responder solidariamente com danos. Pergunta, e aí essa questão do funcionário agir com dolo, com culpa dentro uma hipótese de incidente, está mais relacionada a questões trabalhistas, já da relação de trabalho normal que existe entre uma empresa e seu funcionário, do que uma relação de solidariedade prevista pela LGPD. Então, aos olhos da LGPD, o funcionário não é um operador, ele faz parte do controlador.
Então, é a obrigação desse controlador, é a obrigação dessa escola, então, por exemplo, se a gente está falando de um funcionário do RH, então é a obrigação da escola estabelecer uma política ali de como o funcionário do RH, que vai lidar diretamente com os dados pessoais, deve se portar. Se esse funcionário vier a quebrar essas normas, a agir contra essas normas e provocar dolosamente um vazamento de dados, ele vai titulares, aos olhos dos titulares, quem vai responder é a escola, não é aquele funcionário específico. Mesma coisa, se ele agiu com culpa, né? Ele foi negligente ou ele foi imperito nas suas funções, ele vai responder, né, nas medidas disciplinares aí, no âmbito da escola, mas aos mas para a LGPD não é o funcionário que vai responder nem solidariamente, é o controlador efetivamente. Mas uma razão da gente frisar aí a importância não só do treinamento, não tem o controle através de políticas, dando informação a esses funcionários como eles devem agir, mas também na hora, né, de fiscalizar isso, a gente está falando de um programa vazio que, no fim das contas, quem vai pagar é o próprio controlador. A pergunta que eu fiz ações, o empregador ganhava uma. A gente tem notícias de decisões da Justiça do Trabalho extremamente absurdas. Eu li uma reportagem na Folha de São Paulo que, no ano de 2017, o custo de manutenção do Tribunal do Trabalho no Brasil, me parece que, se não for o único, é um dos pouquíssimos países no mundo que tem uma justiça, trabalhista. O custo era 17 bilhões de reais para os benefícios que foram julgados e concedidos de 8 bilhões. Então, era melhor pagar os 8 bilhões para os trabalhadores, se economizaria o resto, essa grande diferença aí dos cofres da União. É muito difícil. Hoje, a coisa melhorou um pouco, porque até houve uma redução considerável do número de ações, parece que em torno de 30% a 40%, até porque o empregado agora passa, se perder a causa, ele vai pagar os honorários de sucumbência. Então, isso fez com que caísse consideravelmente aí as ações. Você vê que a gente andava nos corredores aqui dos tribunais, saía topando aí em advogado, perguntando se está precisando de ajuda, está precisando de algum. Porque não pelo problema do advogado, ele está ali para trabalhar, para ganhar o dele, né? Mas por causa dessas decisões que a gente tem visto, muitas ações de enriquecimento ilícito. O empregador contraditório era quase que você teria que passar noites e noites pensando como se defender,
de determinadas atitudes ilícitas por parte de muitos empregados. Eu fui funcionário da Companhia de Energia Elétrica do Maranhão. Há 20 anos atrás, ela foi vendida por uma empresa americana, a Pennsylvania Power Light. Foi quem adquiriu aqui a nossa distribuidora. Eu era funcionário, era gerente, e foram reunidos no auditório da empresa todos os gerentes, todos os chefes, todos os encarregados em turnos diferentes para ouvir uma palestra de uma autoridade, de um advogado, de um promotor americano, com um tradutor do lado, fazendo exatamente isso, lendo para todos a Constituição americana e dando ênfase à questão do desvio, da propina, da corrupção, e que fomos obrigados a assinar esse termo, que fomos avisados, olha, não vai dizer que eu não te avisei. E todos fomos obrigados a assinar esse termo. Por isso é que eu fiz essa pergunta. É muito difícil exercer esse controle. Você vai ter que ter ferramentas que ainda vão ser fabricadas, ainda vão ser inventadas, porque se um determinado colaborador, funcionário, ele está insatisfeito ou não gostou de alguma atitude do empregador, ele está pronto para se vingar. Sim. E isso, em escolas, é muito comum. As escolas, por exemplo, instituições que são concorrentes e que pagam pessoas para ficarem telefonando para pedir informações, pedir dados, números, endereço, etc., para repassar para o concorrente ligar para oferecer maior desconto. Aqui, se você tiver um irmão, nós vamos te dar meia bolsa, e etc., etc. Isso ocorre, eu acredito, que em qualquer outro segmento. Estou te dando o exemplo da educação, que é o que nós... Isso ocorre, vai continuar ocorrendo, e isso tem já a sua questão legal, que a gente está falando aí até da própria doutrina da concorrência desleal, ou seja, o funcionário que faz isso, ele não está falando, a gente não está falando aqui apenas, né, do vazamento de dados pessoais, a gente está falando de um crime previsto em lei, a gente está falando do desvio, né, de clientela, você usar a sua qualidade ali de funcionário que tem acesso a informações confidenciais, informações privilegiadas, e levar isso para um concorrente. Ou seja, isso, além do ilícito civil, a gente está falando de um ilícito penal aqui. Então, isso acontecia, vai continuar acontecendo. Acontece que, nesses casos, além das questões civis atinentes à concorrência desleal, não apenas as questões penais atinentes a isso, a gente também vai estar tratando aí de mais um prisma, né, que é a dos titulares de dados pessoais. E desse ponto de vista, professor, se a escola consegue, né, o que a gente falou lá da mulher de César, se a escola consegue demonstrar que tem políticas no lugar, que treinou esse funcionário, e essa questão de assinar a presença no treinamento, eu não vejo nada demais nisso. Eu acho que a pessoa participou, é um controle da empresa, até para poder prestar contas de que, olha, eu estou treinando meus funcionários, tem as políticas no lugar, tem um controle de acesso dos dados, não fica tudo espalhado, qualquer um pega o que quiser. Então, é uma série de medidas de compliance que as escolas vão tomar, que no caso de ter um funcionário que tenha essa má índole, que tenha essa intenção de causar o dano à escola, que isso não vai ter controle nunca, né? Porque a gente está falando aqui de seres humanos que são movidos também por sentimentos de raiva, de rancor, enfim. Então, em situações dessa, a escola bem preparada, que está com o seu programa de governança funcionando bem, que tem os seus controles funcionando bem, que ajuda numa hipótese de incidente
a não apenas entender os motivos, mas mitigar os danos causados àqueles titulares, isso tudo a autoridade fiscalizadora vai levar em conta. Então, desde da questão da primariedade, se é réu primário, até o nível de ajuda, de colaboração na resolução desse incidente, os controles que existem, puderem ser demonstrados que existem, isso tudo influencia na dosimetria, né, vamos dizer assim, dessa sanção administrativa. Então, só fechando aqui como esses deliveries, tipo, não temos como controlar a natureza humana, mas temos como controlar ali o programa de governança da escola e fazer com que ele realmente seja efetivo e demonstrável. Ok. Não sei se tem mais alguma pergunta aí no chat. Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento. Perdão, desculpe, foi meu celular aqui. Tem uma pergunta também que surgiu. As escolas, por questões de segurança, nós temos sistemas na portaria da escola que, quando o pai está se aproximando de buscar o seu filho, ele entra no aplicativo e lá ele aciona para que a pessoa da escola responsável leve logo seu filho lá para a portaria, e tem um painel na portaria que tem a foto do responsável, com o nome, a foto do aluno ou dos alunos com nome. E na nossa escola, eu recebi a visita de um pai que era promotor e pediu que fosse retirado o nome dele desse aplicativo, o nome que não aparecesse no painel, porque ele era sendo promotor público, né? Promotor é aquele cara que acusa, é o acusador, né? E ele, para se preservar, pediu que a gente retirasse. Eu tive que cumprir. Imediatamente só era no áudio mesmo a informação que o aluno deveria se aproximar da portaria. Então, são casos assim que a gente precisa estar atento, porque são muitas as informações, são muitas as situações, e que eu acho que nós vamos precisar de mais palestras, de mais contatos, para que as escolas, os dirigentes possam ficar atentos e contratarem, fazerem o melhor procedimento possível, não querer resolver esse problema, não querer se preparar isso de forma amadorística ou caseira, achando que não, basta colocar ali um porteiro, vou botar um funcionário aqui, outro ali, e etc. E meu avô dizia que quem engorda o gado é o olho do dono. Então, eu acho que essa pessoa, o primeiro perfil que ele tem que ter é ser um dos proprietários da escola. E tem que conhecer aquele que melhor conhece todos os processos, todos os sistemas, porque ali é o bolso dele. Não, sem dúvida. Então, e isso é muito relevante, porque a gente está falando aqui de um processo de adequação que tem que ser de cima para baixo. Se o dono da escola, se o diretor da escola não abraça essa ideia, não entra de cabeça nesse novo paradigma em matéria de tratamento de dados, você não pode esperar que seu funcionário faça isso por você. Então, de fato, é realmente uma forma de ver que tem que ser top-down, não tem outra maneira de ser. Ok. Mais alguma pergunta aí no chat, André? Nós ainda temos aqui 35 participantes. Sim. E mais... ainda temos tempo, já esgotamos aí a disponibilidade aí da doutora Maria, já são 7h20. Não, se tiver ainda perguntas, eu fico à disposição. No chat aqui não tem outras perguntas. No YouTube ainda tem também algumas pessoas assistindo, acho que 12 pessoas, mais 30 e poucas aqui no Zoom.
Acho que o mais importante, professor, é deixar o canal também aberto. Com A Maria deixou certeza. aí o e-mail dela. Não, e mais que nada, professor, chamando de novo a gente volta. Só vai ser um prazer. Nós temos, o André sabe disso, foi um dos nossos palestrantes. Nós criamos aqui uma escola de gestores, mérito aqui da nossa vice-presidente do sindicato, e todos os anos, nós promovemos um seminário. E o ano passado nós tivemos até uma palestra sobre a lei, que foi proferida pelo Alexandre Ishihara, que é graduado em Direito pela Faculdade de Belém e é tecnólogo em processamento de dados. Ele é o gerente do banco de dados de a estrutura do Banco da Amazônia, que pega todo o estado do Maranhão, Amazonas, Pará, Amapá. E ele fez uma palestra bem rápida, apenas foi anunciando a existência da lei, e essa que é a intenção desses nossos seminários, é mostrar para os gestores tudo o que está acontecendo a nível de legislação, a nível de sistemas, a nível de ensino e outros temas que são de relevância. Mas o tema foi muito bom, eu acho que a senhora foi muito feliz nas colocações, na didática, é professora, né? Então tem essa facilidade, que às vezes o apresentador que conhece bem, mas que às vezes não tem essa experiência na hora de Agradeço, transmitir. professor. Mas você foi muito bem colocado, acho que não deixou dúvidas, mas este ano nós não faremos o nosso seminário, porque ele era presencial, nós estamos substituindo por palestras via videoconferência. Então, nós vamos fazer aí uma sequência de outros assuntos de interesse, em substituição ao nosso seminário, e é provável que nós voltemos aí a falar com mais ênfase. Eu acho, quanto mais medo a senhora colocar na gente, melhor. Porque o brasileiro é assim. Então, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar até agora conosco e agradecer aí ao André, Dr. André Menescal, que é nosso amigo, foi palestrante, foi nas avaliações, nós sempre fazemos as nossas avaliações. A avaliação com o Dr. André foi uma das melhores do tema que ele abordou. Obrigado, no nosso seminário. E a muito senhora... generosos os filiados aí do sindicato, viu, Maria? Não, foi muito bem. Você sabe que a professora Elizabeth Guedes, Sim. que é presidente hoje da Associação Nacional das Universidades Particulares, e hoje é irmã do ministro Paulo Guedes, ela gostou muito, até conversou com ele pessoalmente, se ele poderia... eu não sei se você voltou aí o contato, mas... A gente acabou não avançando, mas ela, na época, queria levar o tema para a Confenem, né? Para a Confederação. Eu estou compartilhando essa live com o grupo da Confenem. Perfeito. E posso também... Hoje a professora Beth Guedes é presidente da ANUP, e a gente pode também viabilizar essa sua palestra. Vou sugerir ao nosso presidente da Confenem para que nós possamos também levar esse tema, tem sido muito debatido nos nossos grupos, mas entre nós mesmos. Até agora nós não tivemos nenhum palestrante que viesse a falar assim, com muita propriedade, falando com a autoridade com a qual a senhora fez a sua palestra, que foi bastante esclarecedora. Agradecer aos nossos dirigentes de todas as escolas, filiadas, aqueles não filiados, que participaram até agora, e essa é a nossa atribuição. A função do sindicato é sempre orientativa, é sempre nesse sentido de procurar levar aos nossos filiados aquilo que há de maior relevância para o conhecimento, para dar um suporte, um aprimoramento na gestão de suas instituições de ensino. Muito obrigado, boa noite.
podemos voltar aí em outra oportunidade. Boa noite a todos. Agradeço, professor, as gentis palavras. E, mais uma vez, reitero aí meu agradecimento ao convite também. Estamos à disposição, voltar sempre que convidados. Obrigado, professor. Obrigado, Maria. Boa noite a todos. Tchauzinho. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Um abraço.